Pra que se rotular? Eu não sou LGBT, eu sou humano. Rótulos me limitam. Nós somos todos iguais. Pra que ficar separando as pessoas? Às vezes, se rotular é uma atitude política. I understand not wanting to have to check a box or whatever. But there's power in labels too, you know? Porque a gente vive numa sociedade com valores conservadores, machista, preconceituosa, excludente, heteronormativa e existem mecanismos de invisibilização de certos grupos sociais. Um desses mecanismos é a negação da existência dessas pessoas. O que eu quero dizer com tudo isso? Vamos pensar na nossa sociedade. Tudo que você olha é heterossexual. Na família, na escola, na igreja, na rua, na televisão, no cinema, na literatura. Então, desde que a gente nasce, a gente aprende que a única forma de existência possível é heterossexual. E o impacto disso na nossa subjetividade e na nossa vida é imenso. Muitas vezes a gente não consegue nem se perceber uma pessoa não heterossexual. E quando a gente percebe, a gente passa por um processo de autoconhecimento e autoaceitação que é bastante complicado, porque é difícil viver fora de um modelo estabelecido. É difícil admitir e aceitar que você é diferente daquilo que sempre te ensinaram a ser. Peraí, Lui, a gente é tudo igual, a gente é tudo ser humano. Não, a gente não é tudo igual. Não existe isso de ser tudo igual. A questão é que algumas diferenças são aceitáveis na sociedade e outras diferenças não são aceitáveis. E essas diferenças não aceitáveis provocam processos de exclusão, de desigualdade, de violência, de preconceito. E pessoas que fazem parte desses grupos, inclusive ao longo da história, tiveram a sua própria humanidade negada. Então como é que a gente pode falar que a gente é tudo igual, que a gente é tudo humano, se na prática as coisas são bem diferentes? Como é que a gente vai lutar contra violências específicas que a gente sofre se a gente reproduz o discurso da falsa igualdade? Mas vamos pensar uma coisa. Quando você não fala sobre sua sexualidade, o mundo inteiro presume que você é heterossexual, porque ele não admite a existência de uma outra forma de sexualidade. E se as pessoas ao longo da história não tivessem lutado pelo direito a esses rótulos, a nossa situação seria muito pior. E infelizmente a gente ainda precisa lutar por esses rótulos. Enquanto se falar sobre cura gay, sobre ideologia de gênero na escola, enquanto a gente tiver medo de sair na rua, enquanto o Brasil for um dos países mais violentos para as pessoas LGBT, se rotular vai ser uma atitude política. Agosto é importante porque é o mês da visibilidade lésbica. E faz 20 anos que o dia 29 de agosto é considerado o dia da visibilidade lésbica. Não existe um mês da visibilidade hétero porque existem 12, 365 dias. Olha ao seu redor, porque se tem uma coisa que você vai encontrar é heterossexualidade. Na rua você não vai encontrar um casal hétero com medo de apanhar. É por isso que não existe dia da visibilidade hétero, parada hétero, e nem deveria existir essa expressão orgulho hétero. Fico até com vergonha de falar isso. Não faz sentido você ter orgulho de uma coisa que é considerada por toda a sociedade normal, natural, saudável, correta. Esse tal do orgulho sobre o qual a gente fala tem a ver com a necessidade de lutar contra o sentimento de vergonha que sempre tentam colocar em cima da gente. Orgulho tem a ver com resistência. E para você viver fora de um modelo que é imposto, você precisa de resistência. Eu acredito que você lute por igualdade, porque pessoas com bom coração, com bom caráter, desejam que todas as pessoas sejam tratadas de maneira igual, certo? Mas a gente não pode achar que vive num mundo maravilhoso, perfeito, ideal, onde todas as pessoas são iguais, têm direitos iguais, têm vivências iguais. A gente não vive nesse mundo. A nossa sociedade já tá segregada, já divide as pessoas em grupos, em lugares específicos e já é preconceituosa. Se a gente começar a reproduzir esse discurso de que todo mundo é igual, quais serão as nossas ferramentas para lutar contra opressões e violências específicas, como o machismo, a homofobia, a lesbofobia, o racismo? Quando um grupo social se une e começa a reivindicar direitos, eles não estão se autossegregando da sociedade. Eles não estão gritando, olha, a gente é diferente, viu? Eles ouvem isso a vida inteira. É o mundo inteiro aqui, ó, que diz, vocês são diferentes, vocês não merecem os meus direitos. Então, ó, a gente não é igual, a gente nunca foi igual. E a gente não tá lutando pra ser igual, a gente tá lutando por respeito, por direito, justamente por ser diferente desse modelo aí, ó. Agora, se você for o tipo de pessoa que diz, ué, mas já existe movimento LGBT, parada LGBT, por que tem um mês exclusivo pra lésbicas? Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. O fato de existir uma sigla como LGBT não significa que todas as pessoas que pertencem a esse grupo sejam iguais. Lésbicas sofrem machismo, misoginia por serem mulheres e sofrem lesbofobia por causa da sua sexualidade. E é por isso que a palavra homofobia não dá conta da violência sofrida pelas mulheres lésbicas. O problema não tá na palavra, tá no significado. Apesar de existir todo esse receio em relação à palavra lésbica, existe uma ideia na sociedade de que as lésbicas são mais aceitas do que os homens gays. Eu acho que existem dois fatos que explicam esse pensamento. Não se fala sobre lésbicas. Não existem dados de violência. Já é muito difícil saber o número real de casos de estupro no Brasil. Então é impossível saber quantos acontecem por causa da sexualidade das vítimas, que são conhecidos como estupros corretivos.
normativos. 2. Lésbicas são fetichizadas. Se você pesquisar no Google a palavra gay, vamos fazer o teste. Você vai encontrar notícias. Nossa. Vários gays em Florianópolis, cristão conta o que aprendeu após um ano fingindo ser gay. Florianópolis GLS. Nossa, GLS? Ainda? Grupo gay da Bahia. Enfim, você encontra uma série de notícias. Agora vamos ver o que acontece se a gente pesquisa a palavra lésbica. Você encontra basicamente pornô. Vídeo pornô grátis. Vamos pra segunda página. Pornô de novo. Ó, literatura lésbica. Depois vem pornô de novo. Tem bastante pornô. Além de ser fetichizada, a lésbica também é desacreditada e a sua sexualidade é sempre diminuída, ridicularizada e questionada. Se um homem que se auto-identifica como gay já teve um relacionamento com uma mulher no passado, ninguém vai questionar. Ah, mas então ele não é gay. Se um cara gay fica com uma amiga na balada, é porque foi divertido, foi pra zoar, foi engraçado. Agora, se uma lésbica já namorou um homem na vida, minha nossa senhora. Ah, porque não é lésbica não. Porque em 1995 ela tava namorando aquele cara. Ela fala que é lésbica só porque quer ser moderna. Modinha. E sempre tem aquela velha história de achar que um relacionamento e que uma relação sexual só vai ser legítima se tiver um homem no meio. Tem até certas pessoas aqui no YouTube que fizeram certos vídeos com certos homens gays vendo certos pornôs lésbicos. Eu tenho vontade de morrer embaixo de um trem toda vez que eu lembro desse vídeo, quando eu penso que ele ainda tá aqui no YouTube. Eu prometi que não ia mais falar sobre isso, mas eu fico nervosa. E o mais irônico é que esse vídeo foi postado justamente em agosto, no mês da visibilidade lésbica. Em agosto do ano passado. E é aí que tá outro problema. A mulher lésbica não é invisibilizada só num contexto amplo dentro da sociedade. Ela é também invisibilizada dentro do próprio movimento LGBT, ou dentro do movimento feminista. Quem fala sobre saúde lésbica quando o cuidado ginecológico é sempre voltado para mulheres que têm relações heterossexuais? Existem campanhas e campanhas sobre o uso de camisinha, e realmente é muito importante. Agora, de que camisinha a gente tá falando? Quem é que usa essa camisinha? Vocês já viram alguma campanha sobre saúde sexual voltada para as mulheres lésbicas? Porque eu não vi. Se ninguém se expor, se ninguém falar sobre isso, se ninguém lutar por visibilidade, ninguém nunca vai saber que a gente existe. E daí daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente vai estar vivendo com os mesmos problemas que a gente vive hoje. A gente precisa lutar para ser visível, porque o mundo precisa saber que eu existo.